Olá, seja bem-vindo ao dia 148 da nossa jornada de leitura bíblica. Estamos encerrando hoje o livro de Esdras. Ele é pequenininho mesmo, só tem 10 capítulos, então hoje é o capítulo 9 e 10. E na sequência já começa Neemias, capítulo 1. Também Salmo 78, de 40 a 55. É, inicialmente, Esdras e Neemias era um livro só. Aí depois que juntaram, se tornando em dois livros, né? Por isso, assim, que é uma história contínua, né? Você sempre tem que ler Esdras e Neemias juntos. Tipo, terminou Esdras, já vai para Neemias. Porque, a princípio, era um único livro que depois foi dividido em dois. Mas aqui Esdras, que está vivendo tudo isso, a graça do Senhor, né? É importante destacar isso. Tudo que foi conquistado foi porque a graça do Senhor estava com ele, o Senhor estava com a mão sobre ele. Esdras, um homem temente a Deus, um escriba. O que que era o escriba? Aquele que escrevia mesmo. É, como que a Bíblia chegou até nós hoje? Né, queridos? Vamos começar por aí. Os escribas, eles tinham essa função de copiar de um lugar para o outro, eles tinham que ser certeiros, né? O temor deles é tão grande, e até hoje existem, que eles passam letra por letra manualmente. E assim, graças a Deus por isso, chegou até nós. Então, essa era a pessoa que não apenas ele escrevia ali, né, copiava os livros sagrados, como ele estudava a lei, a praticava e a ensinava. E aqui, diante de tudo isso, com a graça do Senhor, movendo o coração dos ímpios, o que que aconteceu, gente? Gente, tem hora que dá vontade de pegar Israel e dar uns tapas neles. Fala assim, traz aqui esse povo, deixa aqui, eu desço o chicote neles. Então lá, que coisa linda, eles retornando para Jerusalém e tudo mais. Todas as coisas foram feitas, a reconstrução do templo começou, estava o quê? Maravilhoso. Aí no capítulo 9 começa o seguinte, com Esdras falando o seguinte: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, jebuseus, dos amorreus, eles, seus filhos, se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quem está à frente? Os líderes e os oficiais estão à frente. Ou seja, aqueles. O que que acontece? Eles foram escravizados para a Babilônia. E Deus mandou eles permanecerem fiéis. Era o tempo deles de castigo. Seja fiel no castigo, você está merecendo. Tá? Eles não foram para lá de graça porque Deus é mau. Não. Eles atraíram a ira. Então, ao invés de permanecerem fiéis, o que que eles fizeram? Se misturaram, caíram no pecado. E quem foram os primeiros? Quem? Os líderes e os oficiais estão à frente nisso. Ai, por isso que eu não olho para homens, tem que olhar, condenar e abandonar, não siga esses homens. Porque estes homens, estes líderes que deveriam estar fazendo a diferença, desistiram do Senhor, da vida em santidade, se misturaram. E agora o que que acontece? Como que reconstrói o templo desse jeito? Quando os próprios sacerdotes que deveriam ter tido vida em santidade, não casando com outros povos, não se pondo em julgo desigual, vai lá e casa. Fala para mim. Os outros começaram a casar e falaram assim, ué, se o sacerdote perdeu a esperança em Deus, como que eu vou permanecer? É esse o raciocínio. Se o sacerdote foi lá e casou com quem ele não deveria ter casado, eu também posso casar com quem eu quiser. Aliás, você sempre pode casar com quem você quiser. Agora, casa com quem você quiser, mas depois não vem falar, ai, Deus tem que abençoar. Deus não abençoa, não, tá? Deus não abençoa a rebeldia. Você sabe que você não pode casar em jogo desigual, você não pode se misturar com outra pessoa que adora coisas estranhas, demônios, você não pode casar com essa pessoa, você não pode. Quer dizer, você pode, você é livre para casar, mas não vem falar para Deus abençoar, não, que Deus não abençoa a rebeldia. Ainda no capítulo 10, verso 8, perdão, capítulo 9, verso 8 diz: mas agora, por um breve momento, o Senhor,
o nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão, ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Ou seja, não foi por falta de aviso. Ai, por que que eu estou vivendo isso? Deus te avisou. Você sempre soube. Não vem com essa agora não, de que, ai, é que eu não tinha outro jeito. Tinha sim. Obedeça ao Senhor, que Ele faz com que as coisas aconteçam, te dê as condições para que você viva nessa obediência e seja feliz com ela. Simples assim. E agora o povo que estava ali, chegou a bênção de Deus, eles não podiam aproveitar, sabe por quê? Porque no tempo que eles deveriam ter permanecido em obediência, eles se rebelaram contra a lei de Deus. Queridos, você não vai para a Babilônia. Você não vai para estes lugares onde a sua fé é forjada, onde o seu coração é testado, a sua obediência é testada, não é para ser destruída, é para testar mesmo, para provar o seu coração. Mas porque você não permanece fiel nos tempos da tribulação, nos tempos da carência, nos tempos difíceis. Aí, na hora que chega a bênção de Deus mesmo, que veio sobre você por causa de um clamor que se intensificou ao seu redor, você não consegue aproveitar. Por quê? Porque no tempo de escravidão, onde você deveria ter permanecido fiel, você fez o quê? Se rebelou contra Deus. E agora se levanta e fala: ai, é porque Deus me abandonou. Ai, por que que eu não posso usufruir? Ai, nininini. Por que será? Por que será? A culpa é de quem? Sua. Agora arrependa-se, que é o que Esdras vai fazer aqui. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos terem punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar? Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruiria e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Por que que o Senhor fala que devemos interceder pela igreja? Interceder pelo pecado do nosso povo, da nossa igreja, da nossa família. Porque tem muita coisa que você não consegue conquistar. Por quê? Porque está contaminado. O Senhor não mandou, falou para você não casar com gente que adora deuses estranhos, ídolos. Não é porque ele não gosta de você, não, só está te alertando. Olha, a prática dessas pessoas contaminam a terra. A idolatria, o que eles praticam, contamina a terra. Mas vocês são diferentes, então não se misture para que a terra seja purificada através da sua obediência, através da sua devoção. Aí o povo vai lá e casa. Oh, Deus. Como Deus é paciente, viu? É por isso que a gente concorda. Deus realmente é paciente, muito paciente com esse povo. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa.
embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Deus é santo. Não tem como ter uma vida impura, incorreta e ficar na presença de Deus. Então, quando uma pessoa faz algo que Deus abomina e fala assim: "Ai, mas Deus me abençoa mesmo assim", mentira. Mentira. Você ainda está vivo para se arrepender dos seus pecados, mas a casa vai cair. Ela sempre cai, porque o diabo sempre vem buscar o que é dele. Ele olha e fala assim: "Isso aqui é meu, deu para mim, posso pegar". Capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos à obras. Então, aqui, a solução que eles acharam foi desfazer esses casamentos. Aí aqui eu não vou entrar no mérito de divórcio. Ai, mas Deus odeia divórcio. Por quê? Não sei o que, não sei o quê. Isso é um mistério que ainda não consegui entender profundamente do que está escrito aqui. Mas o discernimento que o Senhor me dá é, uma vez que você entendeu o que está desagradando a Deus, o que está te impedindo de alcançar as bênçãos do Senhor e de viver na presença de Deus, vá agora e desfaça isso. Renuncie isso agora. Eles haviam se casado e eles estão falando assim: nós vamos renunciar, nós vamos nos divorciar, nós vamos manter distância. Nós tomamos essa decisão e vamos sofrer também os prejuízos disso, mas nós renunciamos. Uma vez que você toma consciência que uma prática sua, que algo que você faz é abominável para Deus, obedeça ao Senhor e vá lá e desfaça isso agora. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um ano, não é quando você achar que está preparado, é hoje. Veja bem, Esdras está falando, sabemos que por causa disso não podemos estar na tua presença. O povo se corrompeu, o povo desobedeceu. Mas agora eles têm que desfazer. E eles fazem isso com muita humilhação, com muita vergonha, mas eles fazem. Tome consciência daquilo que tem te afastado do Senhor e desfaça isso na sua vida de uma vez por todas. Não dá, não temos tempo para brincar de ser filho de Deus. Não temos tempo para fingir. Se você tem um negócio ilícito, transforme ele, consagre ao Senhor e anda reto. Transforma ele em lícito. Se você roubou alguém, vá lá, devolva esse dinheiro. Se você prejudicou alguém, vai lá, assume sua parte, pede perdão. Se você está em algum relacionamento que o Senhor não, claramente não está nisso, termine esse casamento. Termine esse casamento. Não estou falando para você se divorciar, eu estou falando, você entendeu? Termine esse relacionamento. Ah lá, Fátima, não estou induzindo ninguém a se divorciar, mas se você está num namoro que não agrada ao Senhor, termine esse namoro. Se você está noivo, pronto para casar, mas já sabe que essa pessoa, Deus não está nisso, termine esse noivado. Deus não abençoa a rebeldia. Não vá fazendo as coisas do seu jeito. É a mesma coisa de você roubar um banco e falar assim: Deus abençoe esse dinheiro. Dá o dízimo do roubo e fala assim: Deus abençoa, é para tua obra. Não vai, Deus não abençoa a rebeldia. Não abençoa aqui, não abençoa hoje, não vai abençoar nunca, porque ele não muda. Deus é imutável, Deus é fiel. Amém?
Pai, nos perdoa porque tomamos tantas atitudes que nos afastam de ti, somos tão rebeldes. Perdão, Senhor, perdão. Nos perdoa, Senhor, porque somos tão centrados em nós mesmos, somos tão centrados em nós mesmos, na nossa carência, que nos colocamos em jugo desigual, nos colocamos neste lugar de rebeldia. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, e decidimos hoje realmente tirar da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Ti. Nos abençoa, Senhor, e nos leva a este lugar de santidade. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.